Nessa noite, cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Deus continue abençoando a vida de cada um, a vida de você que está nos assistindo nessa noite, né? Que a bênção do Senhor possa ser sobre sua vida, sua família, e que nessa noite você possa desfrutar das maravilhas do Senhor, orando, entregando a Deus mais uma vez este culto, cada louvor, e que Deus continue nos abençoando. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, estamos, Senhor, na Tua presença para Te louvar, para Te engrandecer, para Te agradecer, ó Deus, pelos benefícios, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, tributamos a Ti a honra, a glória, a adoração, Senhor, pois somente o Senhor é digno de recebê-la, Pai. Querido Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de todos aqueles que estarão assistindo nessa noite, aqueles que depois, Senhor, porventura estarão vendo, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha fazer grandes coisas mais uma vez no nosso meio nessa noite. Abençoa cada um dos seus filhos que estão envolvidos, Senhor, com este trabalho, seja a sua bênção sobre as suas vidas, suas famílias. Continue, Pai, nos dando vitória, nos guardando, nos livrando, abençoando os nossos filhos, nossa família, nosso trabalho. Querido Deus, abençoa, meu Pai, estenda suas mãos, Senhor, para aquele que está necessitado nessa noite, para aquele que está, Senhor, carente, Senhor, da sua ajuda, da sua bênção, Pai, sobre aqueles que estão nos hospitais, em um leito de enfermidade. Querido Deus, estenda suas mãos e dá vitória neste momento. Continua conosco, Senhor, continua nos abençoando. Nós entregamos este culto nas tuas mãos. Continua conosco, nos abençoando, em o nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Querida Igreja do Senhor, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui, graças a Deus, estamos vencendo mais uma vez. O Senhor está nos concedendo Sua graça, Sua misericórdia. Nós estamos vencendo, louvado seja Deus por isso. Também louvo a Deus porque Ele teve misericórdia de nós e nos enviou a Sua palavra para a igreja mais uma vez nessa noite. Então, louvo a Deus em nome de Jesus. Vamos curvar a nossa cabeça e fazer uma breve oração. Depois nós vamos dar os avisos e fazer mais um momento de louvor. E no final nós conversaremos um pouquinho com os irmãos, os avisos, os pedidos de oração, os aniversariantes. Oremos então. Senhor Deus, te louvamos mais uma vez pela tua bondade, pelo teu amor. Graças a Deus por mais um domingo que o Senhor nos concede, nos permite estar aqui na tua presença. Nós louvamos ao Senhor, nós reconhecemos, nós pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre a nossa vida mais uma vez. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A meditação nessa noite, irmãos, tem como título o credor incompassivo. Mateus capítulo 18, vamos iniciar com o versículo de número 23. Foi esta a palavra que o nosso Deus nos concedeu nesta noite. Mateus capítulo 18 e versículo 35. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os seus servos que lhe deviam. A eternidade, irmãos, terá a perfeição absoluta de Deus. Será uma eternidade sem pecado, uma eternidade perfeita, como no início da criação de Deus. Atos 17:31. Portanto, Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Deus tem determinado, então, um dia em que há de julgar todo o mundo com justiça. Deus tem determinado um dia em que há de julgar todo o mundo com justiça. E esta parábola mostra para nós que o Senhor decidiu pôr em dia as contas com os seus servos. É isso que ensina a palavra de Deus para nós. Então os efeitos do pecado serão abolidos. Os efeitos do pecado serão todos findados lá no estado eterno, na eternidade. Continuando Mateus capítulo 18, versículo 24. E passando a fazê-lo, o acerto de trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos, não tendo ele, porém, com que pagar. E aí a passagem continua. Então, quando o servo foi fazer o acerto com o rei, com o Senhor, do que ele devia, não tinha com que pagar. E isso, irmãos, é um retrato da nossa situação. A humanidade está dentro do retrato deste servo que não pôde pagar a sua dívida com o seu Senhor. Em Mateus capítulo 19, versículo 25 e 26, ao ouvirem isto, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem
é impossível. Quero frisar aqui, irmãos. Os discípulos fizeram a pergunta: quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus as coisas são possíveis. Então a nossa dívida para com Deus, a pergunta que os discípulos fizeram, a resposta do Senhor, foi que é impossível isso para os homens. Falando do acerto de contas com Deus, estamos falando do credor incompassível, do acerto de contas. O Salmo 49, versículos 7 e 8. Homem algum pode redimir a seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Então, mais uma vez aqui confirmando, assim como aquele servo não pôde fazer o acerto de contas, ele não tendo com que pagar, e aqui a palavra está dizendo no Salmo 49 também, não há pagamento que o livre, uma alma não tem preço. E ainda Mateus capítulo 16 e versículo 26, o próprio Jesus, ele esclarece: tentará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Então, irmãos, são textos que nós estamos lendo aqui que comprova que a nossa situação é igual a daquele homem que foi Senhor e não tinha com que pagar. Não há preço, não há pagar a nossa dívida para com Deus. E qual é a nossa dívida para com Deus? Qual é o nosso problema com Deus? Qual é a nossa necessidade para com Deus? A nossa necessidade para com Deus se chama pecado. Romanos capítulo 5 e versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Romanos capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo está esclarecendo aqui da parte de Deus que uma transgressão resultou na condenação de todos os homens. Adão e Eva estavam no jardim do Éden. Deus os colocou ali sem pecado. Eles estavam no estado que Deus os colocou lá, mas fez uma advertência: não pequem, porque no dia em que vocês pecarem, vocês morrerão. E nós sabemos que eles desobedeceram a Deus e cometeram o pecado. Então vejam bem, irmãos, por causa de um pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, da presença de Deus. Não foram dois pecados, foi um pecado que o homem cometeu, como diz aqui Romanos capítulo 5, versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. E ainda Isaías capítulo 59, versículo 2, esclarece o resultado do pecado. Mas as vossas iniquidades, isto é, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Adão e Eva cometeram um pecado e foram expulsos da presença de Deus. E nós, toda a humanidade que somos pecadores, o que nos leva a crer que nós que temos um pecado na nossa vida, ou muito mais do que um pecado de nossa vida, o que nos leva a crer que nós iremos para Deus com os muitos pecados que nós temos?
Ora, se Adão e Eva foi expulso por causa de um, e nós que somos grandes pecadores. E a Bíblia diz aqui que nós não podemos pagar o preço da nossa alma, nós não podemos pagar o preço dos nossos pecados. E os pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, encobrem o rosto de Deus sobre nós. Então é uma dívida impagável. Então, no acerto de contas, não tendo ele, porém, com que pagar, é o retrato nosso, é a nossa situação. Qual a ação de Deus, então? Qual o posicionamento divino? É o perdão, é a misericórdia, é a graça. Diz na parábola: perdoei toda aquela dívida. Romanos 6:23: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva divina de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João, capítulo 1 e versículo 7: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Apocalipse, capítulo 1 e versículo 5. Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, o sangue de Jesus Cristo, o dom de Deus, a misericórdia de Deus, é que nos limpa dos nossos pecados, que nos lava dos nossos pecados. Ainda João capítulo 1, versículo 29, João Batista, quando viu Jesus, diz assim: és o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Uma dívida impagável, como lemos aqui. Nossos recursos se esgotariam antes, não tínhamos como acertar contas diante de Deus, no juízo de Deus. Mas Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário para ser o preço do nosso resgate, para resolver o nosso problema, para pagar a nossa dívida para com Deus. Aí, relendo, voltando aqui melhor para Mateus capítulo 18, ele disse assim que não tinha com que pagar. Mateus 18, 25 e o 27 dizem: não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e lhe perdoou a dívida. Ele não tinha com que pagar, mas diz que o Senhor se compadeceu e perdoou a dívida. Então não houve um pagamento, irmãos, mas houve o quê? Houve um cancelamento da dívida. E quando Jesus estava contando esta parábola, ele estava respondendo melhor, uma pergunta que Pedro havia feito no próprio capítulo 18. Então Jesus contou essa parábola em Mateus 18, 21 e 22 para responder à pergunta de Pedro. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus, respondendo a esta pergunta de Pedro, estava contando esta parábola do credor incompassivo. Um homem que chegou diante de Deus com uma dívida alta, aliás, chegou diante do seu Senhor com uma dívida alta, não tinha com que pagar, e o Senhor perdoou aquele servo. E Jesus já havia dito, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7, 490.
Será que é isso que o Senhor está dizendo, irmãos, que nós devemos de perdoar e contando 490 vezes? Olha, irmãos, nós, a igreja do Senhor, é uma sociedade de perdoados. Todos nós temos, como se diz, o telhado de vidro. Nós somos uma sociedade de perdoados. 70 vezes 7 não é um limite, não é um número para ser seguido, mas é um estilo de vida. Isto é, uma disposição de sempre perdoar e de não guardar rancor. Com 70 vezes 7. Uma disposição, um estilo de vida perdoadoras. Jesus está dizendo com 70 vezes 7, quando nós estaremos autorizados por Deus, pela Bíblia, a não perdoar mais? Quando nós estaremos autorizados? Nunca. Nunca. A sociedade dos perdoados fica sem sentido se os perdoados não se perdoarem mutuamente. Então é um estilo de vida, é uma disposição que deve haver no seio da igreja. Este é o ensinamento do Senhor. Quando Deus vai dizer assim, olha, você tem razão, você não deve perdoar, nunca. Sempre deve haver a disposição para o perdão. E essa palavra fala comigo e fala com você, fala com o Senhor e fala com a senhora. E o homem recebeu o perdão daquela dívida enorme. Mas a parábola continua, no versículo 28 ao 30, do capítulo 18 de Mateus. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Então aquele homem que havia sido perdoado há instantes, encontrou um colega que lhe devia um pouquinho e no mesmo instante agarrou aquele homem, sufocou aquele colega, cobrou a dívida dele, como ele não podia pagar, lançou ele na prisão. Qual era a dívida do primeiro homem que foi perdoado? 10.000 talentos. Qual era a dívida do segundo homem que o primeiro homem perdoado não quis perdoar? 100 denários. Para nós fazermos aqui uma comparação, 10.000 talentos se compararia a 174 mil quilos de ouro. 174 mil. Equivaleriam a 290 gramas. Então uma pessoa que havia sido perdoado há instantes de 174 toneladas de ouro, não perdoou alguém que lhe devia 290 gramas de ouro e colocou aquela pessoa na prisão. Irmãos, essa diferença, ela mostra para nós, sim, de uma forma bem baixa ainda, mas dá para a gente comparar, a nossa dívida para com Deus, o tamanho do que Deus nos perdoou e o tamanho do que nós devemos nos perdoar mutuamente. Mais ou menos uma comparação, para nós entendermos o quanto Deus nos perdoa e quanto nós devemos perdoar. Então, o Senhor,
que podia não perdoar, porque a dívida era real, ele podia não perdoar, mas ele perdoou. E o servo que devia perdoar, não perdoou. Esqueceu da dívida, da dádiva melhor recebida. O Senhor podia perdoar, podia não perdoar aquela dívida. Ele era o Senhor, mas ele perdoou 174 toneladas de ouro. Ele podia não perdoar, mas o servo devia de perdoar. Mas ele não perdoou, ele se esqueceu da dádiva. Irmãos, nós, para Deus, não temos tempo, não temos dinheiro, não temos o nosso coração para Deus. E como Deus nos trata a cada dia. Agora, olha o que nós fazemos quando alguém não nos agradece, quando alguém não nos concede o amor que nós achamos que ele deveria de ter para conosco. Veja como nós fazemos muitas vezes considerando as pessoas insuportáveis e cortando elas da nossa vida e cortando o relacionamento com essas pessoas. Também a forma como Deus continua nos tratando, embora todas as nossas falhas com Deus, e a forma como nós continuamos tratando as pessoas. É para nós pensarmos. Então, quando aquele homem que foi perdoado 174 toneladas de ouro, não perdoou alguém que lhe devia 290 gramas de ouro, lançou na prisão, isso chegou ao conhecimento do Senhor que o havia perdoado. Mateus capítulo 18, versículo 31 ao 33, vendo os seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te de teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Então vejam, irmãos, que quando ele voltou à presença do Senhor que o havia perdoado, as coisas mudaram. Houve ira da parte do rei, houve ira da parte do Senhor. E por que houve ira? O que provocou a ira do rei não foi a dívida. A dívida está dizendo que ele pediu misericórdia e se compadeceu e perdoou. Então, não foi a dívida que causou a ira do rei, mas foi a forma como o servo administrou a misericórdia que ele deveria de administrar e ministrar na vida do próximo. Isso causou a ira do rei que o havia julgado. E Jesus está falando, irmãos, nessa parábola, ele está mostrando para nós aprendermos, para nós levarmos a sério essa situação. Quando aquela pessoa que tratou com desmazelo o dinheiro, teve uma dívida, ele teve compaixão, o rei teve compaixão, mas quando saiu e não perdoou o próximo, foi chamado. Então continua a passagem no versículo 34 e 35, Mateus 18. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se não perdoar um a seu irmão. Irmãos, não perdoar exclui a pessoa do reino de Deus. O padrão do reino de Deus é o perdão. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, na leitura da está dizendo:
entre vós muitos fracos, muitos doentes, e muitos que até morrem. Olha a seriedade da palavra. Isso daqui não está escrito só para preencher uma linha, para preencher uma página. Jesus que está falando. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Pastor Joel, que Deus está falando com você? Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que morrem, porque não discernem a palavra de Deus, não discernem o reino de Deus. Então, não perdoar não é do reino de Deus, não é o padrão do reino de Deus. E mais ainda, irmãos, olha a seriedade. Mateus capítulo 6 agora, versículo 14 e 15, o Senhor Jesus diz: pois se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também, vou ler de novo, irmãos, eu errei aqui. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial lhes não perdoará as ofensas. Isso daqui, quem está dizendo é nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial lhes não perdoará as ofensas, os pecados. Irmãos, a pergunta é: mexe com a salvação? Quando nós não perdoamos, colocamos uma parede, bloqueamos, olha, aquela pessoa para mim morreu. Isso mexe com a salvação? Quando a gente estuda a palavra de Deus, os estudiosos, os comentaristas, os pastores, uns dizem que sim, e outros dizem que não. Há dúvidas. Há dúvidas. Se nós não perdoarmos, a pessoa fica fraco, fica doente, pode até morrer. Mas a dúvida se mexe com a salvação. Não há unanimidade entre os estudiosos da Bíblia. Mas tem uma coisa que é certeza entre todos os estudiosos da Bíblia e todas as pessoas que têm o Espírito de Deus. Quando nós não perdoamos uns aos outros, isso mexe com a nossa qualidade de vida. Mexe com a nossa vida em todos os sentidos. A parábola diz que ele foi entregue aos verdugos. O que é verdugo, irmão? Verdugo é torturador, é carrasco. Então ele não perdoou, mas ele foi entregue aos torturadores. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém deixe de se beneficiar da graça de Deus, e também que nenhuma amargura crie raízes em vocês, a qual, ao brotar, venha a causar-lhe perturbações, e depois, por contaminação, também a muitos outros mais. Perturbações, irmãos. Está dizendo lá que foi entregue aos verdugos ou aos torturadores para serem atormentados. Hebreus capítulo 12, 15 está dizendo que a raiz de amargura, ela traz as perturbações e depois também contamina. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E a Bíblia fala que o difamador, ele separa os maiores. Então a qualidade de vida da pessoa muda demais, sofre demais e contamina os outros. Olha o que Jesus diz, vou repetir. Mateus capítulo 6 e versículo 15.
Mas se não perdoar uns aos outros, o Pai Celestial lhes não perdoará as ofensas. Mexe com a salvação? Tem pessoa que diz que sim, e tem pessoa que diz que não. Mas é certeza que mexe. Pessoas ficam doentes, amarguradas, perdem saúde física, saúde mental, perdem saúde social, prejuízos financeiros, prejuízos de alegria, falta de alegria de viver, apetite, sono, alegria de viver, eu repito. Por quê? Verdugos. Por quê? Torturadores. O homem foi perdoado de 104 toneladas de ouro, o outro que devia 290 gramas. Ah é? Você não quer perdoar? Então você vai para a prisão para ser atormentado pelos verdugos, pelos torturadores, pescoço duro, pessoa obstinada, enfrenta a palavra de Deus, sofre. Então é isso que ensina de vida. Não como o reino de Deus é um reino de perdoadores. Quando Jesus falou 70 vezes 7, é uma disposição de perdoar. Mas, naturalmente, não dá para me falar, já está acabando a mensagem. Se nós lermos o próprio capítulo 18 de Mateus, o Senhor Jesus fala, olha, se alguém pecar contra ti, vai até ele. Se ele não te ouvir, leva 2 testemunhas. Se ele não ouvir, leva para a igreja. Se a igreja não ouvir, considera o publicano, pecador. Então tem sim o tratamento. Porém, no nosso coração, 70 vezes 7 é a disposição de perdoar. Nós nunca teremos o sinal verde de Deus, o aval de Deus para dizer, olha, odeie com razão. Sempre deve haver uma disposição. Nós precisamos estar com o gatilho armado. Olha, eu quero perdoar. Tem condição de perdoar? Então eu vou perdoar. Eu não vou reter o perdão. A raiz de amargura perturba e contamina. Depois, irmãos, a gente quer uma igreja gostosa, uma igreja bonita, mas se nós trazermos amargura para o seio da nossa igreja, essa será a nossa igreja. Então nós precisamos cuidar da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, da nossa sociedade, da nossa parentela, enfim, é isso que a palavra de Deus ensina para nós. Aí, irmãos, nós temos situações que realmente são difíceis, são delicadas. Mas a Bíblia traz para nós um ensinamento sólido, saudável, aplicável. Mateus capítulo 5 e versículo 44, Jesus diz, eu porém vos digo, olha o que Jesus diz, amai vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Já pensou, irmãos? E continua, para que sejais filho do vosso Pai que estás nos céus. Olha o que Jesus está falando aqui. Mas, irmãos, nós sabemos que tem situações difíceis na vida. Tem pessoas difíceis de lidar. Tem pessoas irreconciliáveis. Tem pessoas que pecam contra nós. E aí nós vamos pedir perdão para ela. E ainda não resolve. A pessoa pecou contra mim, eu fui pedir perdão para ela, eu orei a Deus, jejuei, chorei e não resolveu. E aí, como é que eu faço diante dessa palavra? A Bíblia tem resposta, né? Olha esse texto onde nós lemos, 5:44. É inimigo, está mandando amar. É um inimigo. A pessoa se fez inimigo, nunca te viu, não sei, por algum motivo, ou te viu, se tornou inimigo. O que a Bíblia manda? Amar. A pessoa está maldizendo,
O que a Bíblia ensina? Bendiga. Bendiga. A pessoa tem ódio. A gente percebe que a pessoa tem ódio de nós, de mim, de você, do senhor, da senhora. Tem ódio. O que a Bíblia ensina, Mateus 5:44? Faça o bem para a pessoa. Agora a pessoa persegue e maltrata. Como é que a gente vai amar uma pessoa que persegue e maltrata a gente? É mais difícil, não é? Amar uma pessoa dessa. Então o que a Bíblia fala? Ore por ela. A ira pode querer surgir, mas a palavra de Deus fala: não se ponha ao sol. Não passe a noite, o dia clareie com a ira no coração. Está sendo perseguido, está difícil de amar, mas pode dobrar o joelho e falar: Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, muda a vida dela, abre os olhos dela, livra ela do mal. Então o inimigo ama, o maldizente bendiga, tem ódio, faça o bem, persegue, maltrata, ore pela pessoa. É isso que está ensinando para nós a palavra de Deus. Sempre numa disposição, o gatilho armado. Se eu tiver oportunidade, eu vou perdoar. Assim são os cidadãos dos céus. Assim é o reino de Deus. É isso que a palavra, porque a dívida que nós temos para com Deus é impagável. Nós acabamos de ler aqui vários versículos. E o Senhor teve misericórdia de nós, nós não pagamos a nossa dívida. O Senhor cancelou a nossa dívida na cruz do Calvário. Nós não pagamos os nossos pecados. É uma dívida que vale mais do que o mundo inteiro. Todas as riquezas do mundo, todo o ouro do mundo, todo o diamante do mundo, todo o petróleo do mundo, toda a água do mundo, toda a riqueza do mundo não paga o valor de uma alma. E o Senhor nos perdoou graciosamente e continua nos perdoando. Então Ele fala: tenha a disposição de perdoar. Isto é o reino de Deus. A Bíblia não autoriza a consumação do ódio. Eu estou certo, eu tenho razão, Deus me entende, Deus sabe quem sou eu, e Deus está olhando para mim, e eu reconheço Deus. Deus, isso não é bíblico. O bíblico é: tenha a disposição. Se houver oportunidade, perdoa. Isto é o reino de Deus. Isso nos traz qualidade de vida. Isso nos traz a bênção de Deus. Deitar e dormir, sentar e comer, ter alegria. Que triste, é de manhã, noite, quer que chega de manhã. É segunda, quer que chegue o sábado. É sábado, quer que chegue a segunda. Nada está bom. Pode ser verdugos, pode ser torturadores, pode ser falta de paz com Deus, pode ser falta de uma reflexão interior. Mexe com a salvação, não perdoar. Não há consenso sobre isso, mas a qualidade com certeza mexe. Já indo para o encerramento, eu leio Romanos 12, que diz, 12 de 19 em diante: não paguem o mal com o mal, que todos constatem a vossa maneira honesta de viver, sempre que possível, e na medida em que isso dependa de você, de mim, tenham boas relações com toda a gente. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Jesus, aleluia. Então, sempre que possível, e na medida em que isso dependa de você, tenha paz com todos os homens. Em outra versão diz: tem de paz com todos.
É o que ensina a palavra de Deus. Isto é o reino de Deus. Os perdoados agem assim. Os perdoados agem assim. E Deus, irmãos, não envia a palavra em vão. Se você está ouvindo isso, é porque Deus está falando comigo e com você. Deus quer esta mudança. Atitude na nossa vida. E o último versículo que eu leio é Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de Deus. Então, irmãos, mais do que felizes os... Que coisa triste, irmãos, quando nós agimos ao contrário de sermos pacificadores. Que coisa triste, que pena para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa parentela, para a nossa igreja. Mas a palavra de Deus diz: bem-aventurados os pacificadores. Eles são chamados filhos. E aí, irmãos, eu encerro aqui com duas frases. Liberte-se perdoando. Perdoe, irmão. A graça de Deus é para nos ajudar. Assim como nós não alcançamos a salvação sozinhos, nós não conseguiremos o progresso da vida espiritual sozinhos também. A misericórdia e a graça de Deus estão presentes para nos ajudar. Liberte-se perdoando. E a outra frase, irmãos, que Deus falou comigo, forte, para me transmitir, e tem alguém precisando dessa frase. Liberte-se se perdoe. Porque se Deus já te perdoou, se Deus já derramou seu sangue na cruz do Calvário, se Deus já fez o que precisa, como que nós poderemos ser mais do que Deus, ou querer fazer mais do que Deus, ou sermos mais exigentes do que Deus? O Senhor é poderoso para lavar a nossa consciência das obras mortas, dos pecados. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é o suficiente. Tome posse desta palavra. Tome posse desta verdade. Tome posse desta bênção. Liberte-se perdoando-se. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor Jesus Cristo, que a palavra de Deus possa falar profundamente e cada dia mais no seu coração. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra abençoada, né, irmãos? Vamos adorar o Senhor Jesus com este louvor que diz sobre o perdão também, né? Que o Senhor venha nos dar um coração igual ao dele, né? Que nós possamos estar diante do Senhor todos os dias com o nosso coração aberto a perdoar cada um, amém? Se olhar, eu lembro de
Amém, irmãos. Glória a Deus. Anunciar aqui os aniversariantes que chegaram ao nosso conhecimento dessa semana. Irmão Aguinaldo, esposo da irmã Juliana, fez aniversário essa semana. Deus abençoe, irmão Aguinaldo. A irmã Damares também. A irmã Sandra Pereira e a irmã Maria da Luz, esposa do irmão Valdeci. Deus abençoe ricamente os nossos irmãos, muitos anos de vida, nosso carinho, nosso respeito, que o Senhor prospere muito, seja cada dia a bênção, o amor, a paixão da vida de vocês, tá bom? Deus abençoe então a todos os aniversariantes. A irmã Rose Leme está pedindo oração por um sobrinho dela, o João, está com um problema de saúde, a família está preocupada. Nós já oramos e vamos orar mais uma vez pelo João, para que Deus tenha misericórdia e abençoe este familiar da nossa irmã Rosilene. Deus abençoe a irmã Rosilene, que a irmã possa ter alegria juntamente com a família de ter a boa notícia a respeito do João. Quero deixar aqui a minha saudação para o Glaucio. O Glaucio, irmãos, ele é aqui da sede. É um novo convertido que nós temos aqui. Encontrei com ele esta semana e ele me fez aí uma pergunta a respeito da mensagem de domingo passado e eu fiquei muito feliz, porque é sinal que ele está entendendo e entendendo bem a palavra de Deus. E somente pelo milagre de Deus na nossa vida é que nós podemos entender e aceitar a palavra de Deus. Então, Glaucio, que Deus te abençoe. Continue nesse progresso espiritual, Deus é contigo. Nós tivemos, irmãos, durante essa semana aqui um progresso a mais no trabalho. Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Valdinei, da irmã Cida, que tem abençoado muito o lado material aqui da igreja sede, do templo. Deus abençoe, irmão Valdinei, por aquilo que o irmão tem feito aqui. E também o irmão Valdeci, a irmã Maria, também trabalharam aqui, abençoaram a casa do Senhor. Nossa gratidão, louvo a Deus pela vida de vocês, graças a Deus por isso. Quinta-feira, irmãos, 8 horas da noite, é o nosso encontro marcado novamente. Então nós teremos aqui o nosso culto da igreja sede, tá? Quinta-feira que vem, 8 horas da noite, mais um momento de oração, mais um momento de louvor, exposição da palavra de Deus. Eu entrei em contato um pouco antes de vir para cá com o Wilson, e nós estamos aguardando a liberação do senhor governador do estado de São Paulo e do senhor prefeito de Avaré, as autoridades. Quando eles autorizarem, nós nos reuniremos aqui novamente. Então nós continuamos, irmãos, em oração e continuaremos com o nosso trabalho aqui ao vivo, nosso trabalho online, enquanto nós não estivermos de nos reunirmos. Como eu disse aos irmãos, nós não vamos trabalhar no jeitinho, nós não vamos trabalhar na influência, nós vamos trabalhar dentro da orientação das nossas autoridades, tanto eclesiásticas como as nossas autoridades civis, tá bom? Então Deus abençoe aos aniversariantes, Deus abençoe ao João e a toda a família, e nós vamos ter mais um momento de louvor aqui, e nós vamos orar e dar a bênção apostólica em nome do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Louvemos ao nosso Deus então, irmãos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado, tem ministrado as nossas vidas. Nos ajude a cada dia, Senhor, pôr em prática, Senhor, o que temos ouvido e aprendido de Ti, ó Deus. Continue abençoando o Teu povo, Teus filhos, cada um, Senhor. Abençoa o lar, a família de cada irmão, abençoa o trabalho, abençoa, Senhor, os Teus filhos. Que o Senhor continue nos guardando e nos dando vitória, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos juntos. Amém.